Olá pessoal, beleza? Bom gente, o vídeo de hoje será bem curtinho, vai ser só para dar uma notícia para vocês que eu julgo muito importante, por isso não poderia deixar de falar sobre isso aqui no canal. O que acontece é o seguinte: cientistas criacionistas conseguiram identificar a presença de carbono 14 em fósseis de dinossauros. Mas o que isso significa na prática? Isso significa que aqueles fósseis de dinossauros que foram analisados não tinham milhões de anos. Porque se o carbono 14 foi identificado ali naquela amostra, isso significa que aquela amostra não tinha milhões de anos. O método do carbono 14 ele é bem limitado. Nós sabemos ali que a meia-vida, do carbono 14, do isótopo do carbono 14, é de apenas 5.730 anos. Ou seja, o mínimo de carbono 14 que pode ser encontrado numa estrutura é de mais ou menos 0,055 PMC, o que corresponde a mais ou menos 60 mil anos, tá? E não milhões. Portanto, se o carbono 14 é encontrado numa amostra, isso significa que aquela amostra não tem milhões de anos. Ela no máximo tem alguns milhares de anos. Eu até fiz essa pequena equação para que você possa entender melhor. Você pode notar aí que eu joguei uma quantidade mínima de carbono 14 na amostra. Eu joguei apenas 0,001% de carbono 14 na amostra. Por quê? Porque quanto menos carbono 14 for encontrado na amostra, mais antiga ela vai ser. Então o que eu quero saber com essa equação? Eu quero saber até quantos anos o método do carbono 14 pode datar. E eu consegui aí uma data de 57.105 anos. Vamos arredondar isso para 60 mil anos. Esse é o máximo que o método do carbono 14 pode datar. Ou seja, algo que tenha milhões de anos, como um fóssil de dinossauros, por exemplo, como é alegado pelos cientistas, ele não pode ter carbono 14 em sua estrutura. Se o carbono 14 for encontrado, essa amostra não tem mais que 60 mil anos. E foi justamente o que aconteceu. Mas de onde surgiu essa ideia de pegar ali o método do carbono 14 e utilizá-lo para analisar fósseis de dinossauros? Os cientistas da ciência convencional, eles acham isso uma grande perda de tempo, porque eles estão convictos de que fósseis de dinossauros possuem milhões de anos e, portanto, nenhum carbono 14 jamais será encontrado nesses fósseis de dinossauros. Mas os cientistas criacionistas não pensam dessa forma. E os cientistas criacionistas também já tinham observado a presença de carbono 14 em diamantes. Diamantes também são estruturas que, segundo a ciência convencional, levam milhões de anos para se formar. Portanto, não faz o menor sentido encontrar carbono 14 em diamantes. E o carbono 14 foi encontrado em diamantes. Outra coisa que os levou a fazer esse teste também é a grande quantidade de fósseis de dinossauros que vem sendo encontrados com material orgânico preservado, tecidos moles, vasos sanguíneos, nervos. E eles sempre indagavam: poxa, será que se a gente fizer um teste com o método do carbono 14 nesses fósseis, nesse tecido mole, será que a gente vai encontrar alguma coisa? Será que a gente vai encontrar algum traço de carbono 14 nesses fósseis? E foi justamente o que aconteceu. E essas análises foram feitas com amostras que vieram de várias partes do mundo. Vieram amostras da Alemanha, do Canadá, da Austrália, e não foram só fósseis de dinossauros. Tinha fósseis de outros bichos também que viveram ali no período Mioceno, Permiano, ou seja, bichos, criaturas que teriam que ter obrigatoriamente mais de 20 milhões de anos. E todas elas apresentaram carbono 14 em sua estrutura. E não foi pouca coisa não. A quantidade encontrada de carbono 14 nessas amostras foi considerável. E para não gerar nenhuma dúvida, as amostras foram também enviadas a mais 4 laboratórios independentes. E todos os 4 laboratórios confirmaram a presença de carbono 14 nessas amostras. E o fato das amostras terem vindo de várias partes diferentes do mundo acabou meio que descartando a possibilidade de uma eventual contaminação nas amostras. Porque não é possível que todas as amostras tenham sido contaminadas, Aí já é demais, elas vieram de locais diferentes. Bom, gente, vou deixar na descrição do vídeo todas as referências das coisas que eu disse aqui, para que você possa pesquisar e se inteirar mais sobre o assunto, beleza? Obrigado por assistir.